Meu nome é Cassandra Bennett. Tenho 38 anos e moro na região metropolitana, a oeste de Chicago. Sou mãe solo de Emily, minha filha de 12 anos. À primeira vista, minha vida parece estável. Tenho um emprego fixo em uma grande empresa de tecnologia médica, moro em um apartamento simples, porém confortável, e crio uma filha inteligente e educada. Mas por trás dessa aparência de estabilidade, existem 5 anos de trabalho incessante, noites em claro e fins de semana em que minha filha ficou sozinha enquanto eu trabalhava. Atuo na Vital Core Systems, uma empresa que desenvolve e administra soluções de tecnologia voltadas à saúde, desde equipamentos de rastreamento de pacientes até sistemas logísticos de grande porte para hospitais e clínicas em todo o meio-oeste dos Estados Unidos. Ocupo o cargo de chefe de operações logísticas. Em outras palavras, se uma entrega atrasa ou se o sistema de um hospital sai do ar, sou eu quem recebe a ligação no meio da madrugada. Entrei na Vital Core logo depois do meu divórcio. Emily tinha apenas 7 anos na época. Eu não tinha muitas opções. Precisava de um emprego estável, algo que cobrisse o aluguel, o plano de saúde, a creche e o restante do meu financiamento estudantil. A Vital Core parecia uma boa chance. Procuravam alguém experiente, que soubesse lidar com pressão e tivesse flexibilidade de horário. Eu reunia essas 3 características. Em 5 anos de empresa, nunca recusei uma tarefa. Resolvi contratos atrasados, montei sistemas de contingência quando a rede principal falhou e evitei mais de uma crise que poderia ter paralisado hospitais inteiros. Certa vez, no aniversário da Emily, precisei cancelar a pequena festa que havíamos planejado por causa de um erro de dados em uma clínica de Des Moines. Ela não reclamou, só me olhou com uma leve decepção. Ainda me lembro daquele olhar até hoje. Eu seguia dizendo a mim mesma que tudo valeria a pena, que os sacrifícios, as horas extras não pagas e o trabalho além das minhas atribuições mostrariam que eu estava pronta para algo maior. Cerca de 1 ano atrás, quando nosso diretor de logística, Sr. Sherman, anunciou sua aposentadoria, fui chamada ao departamento de RH por Greg Sanders para conversar sobre uma possível promoção. Greg era uma pessoa que eu respeitava profundamente. Não era manipulador, nem tentava parecer alguém diferente. Era apenas cuidadoso, atento e genuinamente preocupado com sua equipe. Quando entrei em sua sala, ele disse simplesmente: "Cassandra, você tem feito um trabalho excelente. Acredito que você está totalmente preparada para assumir o cargo do Chairman. A Linda também concorda." Linda Montgomery, CEO da Vital Core, era uma mulher influente que chegou a estampar a capa de uma importante revista de tecnologia em saúde com o título A Mulher que Redefiniu a Medicina no Pós-Pandemia. Eu a admirava e acreditava que, em uma empresa liderada por mulheres, o mérito finalmente teria valor. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava avançando na direção certa. Greg me pediu que mantivesse tudo em sigilo até o que o conselho aprovasse oficialmente a promoção. Concordei. Não contei a ninguém, nem mesmo a Emily. Apenas continuei trabalhando com ainda mais foco e dedicação, me preparando para o cargo que eu acreditava ter conquistado. As semanas se transformaram em meses. Passei a ser convidada para reuniões estratégicas e comecei a liderar projetos de maior importância, indo além do nível operacional. Ao final de cada reunião, outros setores elogiavam minhas propostas. Comecei a acreditar que aquele seria um momento em que meu esforço finalmente seria reconhecido. Lembro-me dessa reunião como se tivesse acontecido ontem. Toda a diretoria, gerentes de nível médio e alguns membros do conselho estavam presentes. Todos esperavam que Linda anunciasse o sucessor de Sherman. Greg me lançou um olhar discreto, encorajador. Sorri de leve, ajeitei a gola da blusa e respirei fundo. Eu não imaginava que, em poucos minutos, tudo em que acreditava desmoronaria como um castelo de areia diante da maré. Naquela época,
Eu ainda acreditava que, se você trabalhasse duro, tivesse paciência e mantivesse a cabeça baixa, cedo ou tarde seria recompensado. Mas a vida raramente segue uma linha reta. Às vezes, quando você pensa que está prestes a se erguer, alguém simplesmente puxa o tapete por baixo dos seus pés. Se você chegou até aqui, talvez já tenha passado por algo parecido, aquele momento em que a lealdade é ignorada e anos de dedicação são apagados sem explicação. Se for o caso, saiba que você não está sozinho. Espero que a minha história chegue até você de uma forma que só quem viveu algo assim pode compreender. E se puder, me conte de onde está ouvindo. Um simples comentário já basta. Gostaria de saber quem mais está trilhando esse mesmo caminho. Naquela manhã, a sala de conferências estava estranhamente silenciosa. O ar parecia pesado, como se alguém tivesse acabado de revelar uma verdade que todos preferiam ignorar. Olhei ao redor. Greg estava sentado, franzindo a testa, com as mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa, como se contivesse algo. Já Linda, com os cabelos bem arrumados em cachos, o blazer azul escuro e aquele olhar confiante, ocupava a cabeceira da mesa, sorrindo como quem estava prestes a anunciar a melhor notícia do ano. Após cuidadosa análise e aprovação unânime do conselho, disse ela, tenho o prazer de anunciar que Eva Montgomery assumirá oficialmente o cargo de diretora de operações da cadeia de suprimentos, a partir do próximo mês. Fiquei paralisada. Eva estava a apenas 3 cadeiras de mim. Piscou algumas vezes, fingindo surpresa, e depois se levantou, caminhando até Linda como uma atriz chamada ao palco para receber um prêmio. Naquele instante, eu ainda não conseguia compreender o que estava acontecendo. Algo dentro de mim gritava, mas meu corpo permaneceu imóvel. Linda colocou a mão no ombro de Eva e se voltou para os demais. Eva demonstrou uma visão e uma capacidade de adaptação impressionantes durante seu curto período de experiência. Acredito que ela trará uma perspectiva inovadora à nossa equipe executiva. Espero que todos ofereçam o mesmo apoio que deram ao Sherman. Algumas palmas tímidas ecoaram pela sala, hesitantes, sem muita convicção. Aplaudi também, por reflexo, porque não havia mais nada que eu pudesse fazer. Foi como receber um tapa no rosto e ainda assim ter que sorrir. Então, sorri. Um sorriso discreto e educado. O tipo de expressão esperada de quem entende o próprio lugar. Eva voltou ao assento. Seus olhos passaram por mim. Não com arrogância, nem mesmo com reconhecimento. Era como se eu não existisse, como se fosse apenas parte da mobília. Linda continuou falando, mas eu já não ouvia nada. Sua voz se tornara distante, sem sentido. Na minha mente, cenas se repetiam como um filme antigo. As noites em que fiquei no escritório até depois da meia-noite, as ligações de emergência dos hospitais, os projetos que desenvolvi, as falhas de sistema que contornei minutos antes de um lançamento. Eu já havia salvado toda aquela operação mais de uma vez, e agora tudo parecia ter sido apagado por uma decisão movida por laços familiares. Eva era sobrinha de Linda. Ela tinha entrado na empresa apenas 3 meses antes como assistente pessoal da própria Linda. Sem projetos próprios, sem grandes responsabilidades e, certamente, sem decisões cruciais tomadas sob pressão. Mas agora era ela quem estava à frente, o cargo pelo qual eu havia me dedicado durante 5 anos. A reunião se prolongou por mais meia hora. Fiquei sentada, imóvel, sem anotar nada, sem questionar, mantendo apenas uma expressão neutra. Quando as pessoas começaram a se dispersar, levantei-me um pouco mais devagar que o habitual. Greg se aproximou e pousou a mão no meu ombro. Não disse palavra alguma, mas o olhar dele transmitia tudo: compaixão, arrependimento, talvez culpa. Em seguida, soltou minha mão. Ele sabia que nada do que dissesse resolveria a situação. Guardei meu notebook e meu caderno. No corredor, vi Eva conversando e rindo com algumas pessoas do setor administrativo. Ela parecia confiante, iluminada, como se estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. Passei por ela sem parar. Ela nem sequer me olhou. De volta à minha mesa, abri o notebook
digitei a senha e fiquei encarando a tela em branco. Meus dedos pairavam sobre o teclado, mas não se moviam. Tudo diante de mim ficou turvo, não porque eu quisesse chorar, mas porque minha mente simplesmente silenciou. Ao redor, ouvia-se o som de teclados, telefones tocando, passos indo e vindo. O mundo seguia o curso, completamente alheio ao fato de que eu acabara de ser deixada de lado. A tarde passou como um nevoeiro. Cumpri minha rotina. Respondi a alguns e-mails, revisei a pauta de reuniões da semana seguinte e enviei o relatório de estoque. Tudo impecável, calmo, preciso, exatamente como sempre foi nos últimos 5 anos. Mas algo havia mudado. Algo que eu não podia mais fingir não enxergar. Eu não acreditava mais naquele lugar. Naquela noite, cheguei em casa mais cedo do que o normal. O outono começava a mostrar sinais em Chicago, o ar ficando mais fresco após o pôr do sol. Emily estava sentada à mesa de jantar, resolvendo exercícios de matemática. Ela levantou o olhar surpresa e sorriu ao me ver. Achei que você tivesse uma reunião até tarde hoje. Sorri de leve, deixei a bolsa no chão e me sentei à frente dela. Hoje não, quis jantar com você. Ela franziu o senho, curiosa. Tá tudo bem, mãe? Balancei a cabeça afirmativamente. Tá sim, só quero tá aqui com você. Observei-a inclinada sobre o caderno, o cabelo deslizando suavemente sobre o rosto. Quantos momentos como aquele eu havia deixado escapar? Quantas vezes prometi a mim mesma que compensaria depois? Mas quando exatamente seria esse depois? Aquela noite o sono não veio. Deitada na cama, fiquei olhando para o teto. Cada detalhe daquela manhã se repetia na minha mente. Os aplausos hesitantes, o sorriso satisfeito de Linda, o aceno de cabeça confiante de Eva, a expressão contida de Greg. Peguei o celular e abri novamente o e-mail interno enviado no início da tarde. Temos plena confiança de que Eva dará continuidade ao legado de Sherman e conduzirá a equipe de operações a uma nova fase. Uma nova fase. Desliguei a tela, deixei o celular de lado e fiquei no escuro. Pela primeira vez em muito tempo, ouvi uma voz diferente dentro de mim. Nem aquela que dizia para ter paciência, nem a que insistia em manter a cabeça baixa. Era outra coisa. Talvez fosse o momento de parar de ficar em silêncio. Cheguei ao escritório bem cedo na manhã seguinte, antes mesmo do amanhecer. As luzes do prédio ainda estavam apagadas, o corredor frio, o ar úmido subindo do piso de cerâmica. Preparei uma xícara de café forte na pequena copa e me sentei sozinha no ambiente vazio. Não havia ninguém. Apenas o zumbido leve da ventilação e o brilho azulado da tela do computador se acendendo. Não abri meus e-mails, tampouco verifiquei a agenda. Em vez disso, iniciei um novo documento. Não era um relatório, nem um memorando, era uma carta de demissão. Não porque eu quisesse desistir, mas porque queria recuperar o controle da minha própria trajetória. No entanto, quando digitei à diretoria executiva, minhas mãos pararam. Algo parecia errado, incompleto. Passei 5 anos construindo tudo aquilo. Os sistemas, as cadeias de suprimentos, as parcerias. Eu não podia simplesmente ir embora em silêncio como se nunca tivesse existido. Precisava entender minhas opções. Fechei o arquivo sem salvar e abri uma planilha. A lista de parceiros estratégicos sob minha responsabilidade. Nomes, contatos, hábitos de trabalho, registros de imprevistos e como eu os havia solucionado. Examinei cada linha e um pensamento se formou. Eles não trabalham com a Vitalcore, eles trabalham comigo. Essa constatação não era nova, mas foi a primeira vez que me permiti reconhecê-la. Quanto mais refletia, mais claro ficava. Se eu saísse, a Vitalcore não perderia apenas uma funcionária, perderia parte da sua estrutura essencial. E Eva, recém-promovida,
Não fazia ideia de como sustentar aquilo naquele instante. Decidi que não sairia em silêncio. Eu observaria, esperaria, e quando chegasse o momento certo, agiria. A semana seguinte arrastou-se. À primeira vista, tudo parecia igual. Coordenava envios de equipamentos médicos para novas clínicas no interior, solucionava atrasos nos depósitos de logística. Eiva, por outro lado, começou a participar das reuniões, chegando quase sempre atrasada e saindo antes do término. Agora ela contava com uma assistente pessoal, uma jovem ainda mais inexperiente, que anotava tudo com zelo, mas nunca perguntava nada. Eiva não falava comigo, nem sequer me cumprimentava nas reuniões. Entre nós havia um silêncio pesado demais para ser rompido. Greg, entretanto, parecia inquieto. Percebi-o me observando algumas vezes do corredor, como se tentasse decifrar o que eu pensava. Certa tarde, chamou-me à sala dele. Sei que não está sendo fácil aceitar isso, disse em tom baixo. Apenas assenti. Linda tem seus motivos. O conselho acredita que Eiva trará uma nova visão. Visão não substitui experiência, respondi, pela primeira vez sendo sincera. Greg permaneceu calado por um instante, depois suspirou. Também não concordo com a forma como tudo foi conduzido, mas a decisão não cabe a mim. Levantei-me. Eu entendo. Só espero que você também entenda que não pretendo ficar calada para sempre. Ele me olhou como quem acaba de ouvir um aviso sutil, porém firme. Na semana seguinte, os erros começaram a surgir. Eiva enviou o cronograma de entregas errado para uma clínica em Minas, o que atrasou dezenas de atendimentos. Ela culpou o sistema e depois a equipe técnica. Ninguém contestou, mas eu percebia que os clientes do outro lado daqueles e-mails começavam a perder a confiança. Um dia depois, Ava convocou uma reunião com toda a equipe, iniciando com um discurso sobre inovação e modernização dos sistemas. Fiquei em silêncio, sentada na ponta da mesa, ouvindo-a falar sobre conceitos que ela jamais havia colocado em prática. Então, anunciou que faria alguns ajustes nas funções para alinhar tudo à nova visão da empresa. Fui retirada do grupo de coordenação regional. Em troca, me ofereceram um cargo de consultora interna em gestão de processos antigos. O título soava como algo prestes a ser desativado. Naquela noite, permaneci por 3 horas diante do computador. Reescrevi a carta de demissão, mas dessa vez não a deixei salva. Enviei, direto para Linda, com cópia para Greg e para o diretor de recursos humanos. O assunto do e-mail era aviso oficial de Cassandra Bennett. Na carta, agradeci à empresa pelos 5 anos de parceria. Listei minhas conquistas, iniciativas e resultados alcançados, mas também deixei registrado: minha saída não acontece por frustração. É porque já não acredito que a competência seja vista como um valor essencial para o crescimento desta organização. Encerrei a mensagem com uma única frase, sem rancor, sem provocação, apenas sinceridade. Sairei da mesma forma que sempre trabalhei, em silêncio, com eficiência e deixando um espaço suficiente para que alguém perceba, tarde demais, o que deixou passar. Cliquei em enviar às 4h58 da tarde de uma sexta-feira. 2 minutos antes, o sistema havia disparado automaticamente os e-mails semanais de aniversário dos funcionários. Desliguei o computador, levantei-me e senti uma tranquilidade que há muito tempo não experimentava. Eu sabia que minha história não havia terminado, apenas estava virando a página para um novo capítulo que eu mesma escreveria, sem depender de ninguém para decidir como ele terminaria. Não esperava que Linda respondesse de imediato, e de fato ela não respondeu. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório no mesmo horário de sempre. Não mudei minha rotina, não mencionei o e-mail que havia enviado, nem comentei o fato de que deixaria a empresa em 2 semanas. Queria que meus últimos dias na Vitalcor passassem discretamente,
mas sem passarem despercebidos. Ava agiu como se nada tivesse ocorrido. Sorria para todos, circulava pelos departamentos acompanhada da assistente, assumindo áreas que ainda não compreendia totalmente. Comecei a perceber uma mudança no olhar das pessoas. A confiança que antes existia se dissipava, substituída por uma dúvida silenciosa, porém evidente. Naquela tarde, enquanto me preparava para a reunião final de um projeto, Greg parou diante da minha mesa. Cassandra, a Linda quer falar com você. Fechei o notebook e me levantei. Eu já sabia que essa conversa aconteceria mais cedo ou mais tarde. O escritório de Linda ficava no último andar, com paredes de vidro e vista para o centro da cidade. Quando entrei, ela estava de pé perto da janela, segurando uma xícara de porcelana branca. Sobre a mesa havia uma cópia impressa da minha carta de demissão, marcada com anotações em tinta vermelha. "O que você pensa que está fazendo?" disse sem se virar, com a voz calma, porém afiado bastante para cortar o ar. Permaneci em silêncio. Ela colocou a xícara sobre a mesa e se virou. O sorriso habitual havia desaparecido. O tom acolhedor das reuniões de liderança havia sumido, substituído pela autoridade fria de quem se acostumou demais ao poder. "Você realmente acredita que sair assim vai nos afetar? Que sua ausência vai desestabilizar este sistema?" Olhei diretamente em seus olhos. "Não acredito em nada disso. Apenas estou me afastando de um lugar que não me serve mais." Linda aproximou-se, apoiando as mãos sobre a mesa. "Sabe o que mais me incomoda em pessoas como você, Cassandra? Essa arrogância silenciosa. Você acha que, por ser boa no que faz, pode questionar a maneira como conduzimos as coisas? Isto não é uma família, é uma empresa. Empresas precisam de juventude, energia, pessoas atualizadas com o tempo." "Compreendo", respondi de forma serena. "Mas empresas também precisam de competência. E isso já não é mais valorizado aqui." O semblante dela escureceu. "Você está ultrapassando os limites." Permaneci calada. O clima ficou pesado, mas eu sabia que não era eu quem estava insegura naquela sala. "O que pretende fazer depois que sair daqui?" perguntou em tom mais rígido. "Pretendo apenas manter silêncio, mas não vou impedir ninguém de decidir com quem quer trabalhar." Linda soltou uma risada curta, sem humor. "Não seja ingênua. Você não tem direito de levar ninguém com você. Eles pertencem a Vitalcore." Sorri de leve. "Então, espero que consiga mantê-los." Virei-me e saí, deixando Linda parada junto à janela, apertando a xícara entre os dedos. Eu sabia que ela não havia se convencido, mas tinha certeza de que uma semente de dúvida havia sido plantada, e isso já era suficiente. No dia seguinte, iniciei minha última tarefa na Vitalcore, a transição. E não a fiz de qualquer jeito. Pelo contrário, documentei tudo com precisão. Os protocolos para pedidos emergenciais, os fluxos logísticos de alta demanda, a lista de parceiros com flexibilidade para negociar em situações críticas. Tudo organizado, detalhado e claro, como um mapa que só quem o criou saberia desenhar. Mas não enviei para Eva, enviei para Greg, e somente para ele. "Obrigado", disse baixinho ao receber. "Ninguém vai te substituir tão cedo." "Eles perceberão isso em breve." Assenti. "Não preciso que percebam, só espero que aprendam alguma coisa com isso." Nos meus últimos dias, trabalhei de modo diferente. Dediquei tempo para me reconectar com antigos contatos, parceiros, distribuidores e clientes. Não para recrutá-los, mas para ouvi-los. E quase todos fizeram a mesma pergunta: "Você ainda vai gerenciar nossa conta?" Eu apenas respondia: "Estou considerando um novo caminho. Quando tudo estiver definido, aviso vocês." A reação deles não foi de preocupação, mas de expectativa. Senti como se estivesse na fronteira entre dois mundos, um se encerrando e outro começando a se abrir. No meu último dia, cheguei cedo. Organizei minha mesa, apaguei dados pessoais e reservei alguns minutos para observar o escritório que levei 5 anos para construir. Eva não apareceu para se despedir. Linda tampouco. Greg me acompanhou até a porta,
Apertou minha mão com firmeza e disse: "Boa sorte, Cassandra, e não deixe que te subestimem novamente." Sorri. Aprendi a lição. Ao sair do prédio, a luz do fim da tarde tomava a rua, enquanto folhas de outono dançavam ao vento. Não me senti triste, apenas leve. Não porque eu estivesse deixando algo para trás, mas porque havia recuperado algo que não percebia ter perdido ao longo da minha trajetória, a mim mesma. Saí da Vitalcor numa sexta-feira à tarde, no final do mês, justamente quando o vento começou a mudar. No caminho para casa, não senti nada em particular, nem raiva, nem arrependimento, nem mesmo o alívio que imaginei. Apenas uma estranha sensação de vazio, como tirar uma roupa que esteve apertada por muito tempo. Aquele fim de semana, não fiz nada. Não abri o notebook, não respondi a um único e-mail. Levei Emily ao parque e depois paramos para tomar sorvete na sorveteria preferida dela, desde os tempos da pré-escola. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente presente com minha filha, sem ouvir apenas pela metade enquanto conferia o celular ou pensava em outra reunião. "Gosto quando você está em casa", disse Emily enquanto observávamos o pôr do sol sobre o lago. Olhei para ela e sorri, mas demorei a responder. Eu sabia que aquela tranquilidade era passageira. Não podia permanecer em casa indefinidamente. Precisava de um plano. Na segunda-feira de manhã, levantei cedo, não para ir ao escritório, mas para iniciar uma nova etapa, reconstruir minha carreira sob meus próprios critérios. Liguei o notebook e comecei a anotar todas as pessoas com quem já havia trabalhado, os vínculos que criei ao longo de 5 anos. Nenhum deles pertencia à Vitalcor, por mais que Linda dissesse o contrário. Eram pessoas. Elas confiavam em mim, porque eu compreendia o trabalho delas, não por causa de um endereço de e-mail corporativo. Primeiro, entrei em contato com alguns conhecidos de confiança. Janet, da Serenity Health, Tom, da Orion Medical Devices, e Nathan, do setor de suprimentos do estado de Illinois. Não pedi ajuda, apenas comuniquei que havia deixado a Vitalcor e estava avaliando novos caminhos. As respostas deles me surpreenderam. "Se precisar de uma recomendação, conte comigo", respondeu Janet quase que imediatamente. "Se resolver abrir algo seu, me avise. Confio na sua forma de trabalhar", escreveu Tom. Nathan me ligou direto. "Cass, para ser sincero, estamos preocupados desde que a Eva assumiu. Da última vez que trabalhamos com ela, os prazos e documentos estavam todos errados. Se você realmente for começar algo, quero ser seu primeiro cliente." Fiquei parada ali por um instante, não por emoção, mas porque uma calma certeza começava a se formar dentro de mim. Eles não buscavam uma empresa, procuravam confiança, e eu era quem havia construído isso. Comecei a rascunhar ideias para meu próprio negócio, uma consultoria e coordenação logística voltada para cadeias de suprimentos de equipamentos médicos em empresas de médio porte. Nada de uma grande corporação, mas algo leve, ético e baseado na competência. Um negócio onde eu pudesse escolher meus parceiros, estruturar os processos da forma correta e trabalhar apenas com quem valorizasse capacidade real. Dei a ele o nome de Core Line Logistics, um nome simples, mas simbólico. Core, pelo núcleo, e Line, pela ligação. A espinha dorsal e o elo, exatamente o papel que sempre exerci nos sistemas que gerenciei. 3 semanas após deixar a Vitalcor, eu já tinha logotipo, um site básico, domínio profissional e, o principal, uma proposta assinada da Serenity Health no valor de 6 dígitos. Não esperava que tudo acontecesse tão rápido. Quase ao mesmo tempo, começaram a chegar notícias da antiga empresa. A Ava enfrentava dificuldades. Os projetos estavam atrasados. A Orion, sua principal parceira, havia acabado de cancelar um contrato importante, alegando falta de transparência nas operações. Eu sabia o que isso queria dizer. Não havia mais ninguém capaz de manter o sistema em pé. Greg me ligou numa tarde. "Cassandra", disse ele com um tom de tristeza contida. "Linda não está bem. O conselho está revisando várias das indicações dela. Os clientes começaram a reclamar diretamente da Ava.
Não respondi. Greg hesitou e perguntou: Você pensaria em voltar se as coisas mudassem? Olhei pela janela. O sol poente atravessava as folhas avermelhadas. Já segui em frente, Greg, e acredito que estou no rumo certo. Ele suspirou. Entendo, e fico feliz por isso. Depois daquela ligação, percebi algo que nunca havia aceitado antes. Eu nunca precisei da Vitacore tanto quanto a Vitacore precisou de mim. A lealdade que um dia lhes ofereci, firme, sem questionamentos, nunca foi uma obrigação, foi uma escolha. E agora eu tinha feito outra. Desta vez, escolhi a mim mesma. Quando o primeiro contrato oficial com a Serenity Health foi assinado, fiquei diante da tela por um longo tempo. Não pelo valor, mas pelo que aquilo representava. Eu havia cruzado uma porta da qual não havia retorno. A Serenity não era uma cliente qualquer. Já fora uma das 3 principais parceiras estratégicas da Vitacore, e agora depositava sua confiança em mim, a mulher que havia saído sem alarde. Mergulhei no trabalho com uma energia que achava ter perdido. Por 4 dias seguidos, quase não saí da mesa, exceto para cuidar da Emily. Revisei toda a cadeia de suprimentos da Serenity, identifiquei 8 falhas recorrentes no processo de distribuição, renegociei com 3 fornecedores para criar um sistema de contingência e implementei uma plataforma de rastreamento em tempo real, a mesma que a Vitacore havia deixado de lado por anos, alegando falta de orçamento. Quando o projeto foi concluído, Janet, diretora de operações da Serenity, me ligou às 10 da noite, a voz embargada de emoção. Cass, não sei como te agradecer. Nunca vimos alguém lidar com uma crise com tanta calma e precisão. Eu sorri. Eu fazia isso todos os dias há 5 anos, só que ninguém percebia. Eu percebi, ela respondeu, e vou garantir que todos saibam o seu nome. Depois da ligação, olhei em volta do meu pequeno escritório improvisado. Uma mesa de jantar virada à escrivaninha, um notebook, alguns cadernos e um abajur de luz amarela suave. Mesmo assim, me senti mais forte do que nunca. As notícias sobre a Coreline Logistics começaram a circular. Eu não havia divulgado nada, tampouco feito propaganda, mas as pessoas que trabalharam comigo durante anos na Vitacore sabiam muito bem quem mantinha o sistema de pé. Tom, da Orion, foi o segundo a me procurar. Cass, sejamos sinceros, disse ele numa chamada de vídeo. Desde que você saiu, a Eva tenta te substituir. É como tentar abrir uma fechadura digital com uma chave inglesa, não encaixa. Dei uma risada curta. Eu não tô aqui para criticar ninguém, Tom. Você não precisa. Os números falam por si. Os prazos não são cumpridos. Os clientes reclamam. E o suporte virou um caos. Tô cancelando o nosso contrato com eles. Mas antes disso, você aceitaria fazer uma parceria com a Orion? Refleti por alguns segundos. A Orion era intocável quando eu trabalhava na Vitacore. Vou te mandar uma proposta, respondi. 3 dias depois, o contrato estava assinado. Em 2 meses, a Coreline já contava com mais 3 clientes. Contratei uma assistente meio período, Lana, estudante do último ano de logística, ágil e esperta. Meu pequeno apartamento foi se transformando num mini centro de operações, com uma parede coberta de gráficos, cronogramas e mapas de entregas. Todas as manhãs, eu preparava o café, abria o notebook e, em vez de ordens de um chefe, encontrava convites de clientes. Era um tipo de liberdade que eu nem sabia que existia. Então, as notícias da Vitacore se intensificaram. Greg me ligou pela 3ª vez em menos de um mês. Dessa vez, sua voz era de preocupação genuína. Linda foi suspensa. O conselho abriu uma auditoria interna. Estão tentando entender o que deu errado. Eu imagino. Não dá para tirar a peça que sustenta toda a estrutura e esperar que nada desmorone. Greg contou que Eva estava mergulhada numa crise. O maior cliente da empresa, a Morrison & Telford, havia cancelado o contrato. Não só por falhas operacionais, mas porque, segundo o relatório, não havia ninguém qualificado para assumir a liderança.
Você sabe o que eles estão pensando, né, Cass? Perguntou Greg. Essa era justamente a pessoa que não poderia mais permanecer lá. Ele não contestou. Depois de um longo silêncio, acrescentou: alguns membros do conselho querem que você retorne. Não para o seu antigo cargo, mas para algo maior. Diretora regional de operações. Você teria autonomia total para reestruturar tudo. Fiquei quieta. Uma parte de mim já havia sonhado em ouvir aquelas palavras, acreditando que, se a justiça existisse, a Vaitocor um dia reconheceria o meu valor. Mas agora que o momento chegava, percebi que não precisava mais disso. Eu tinha me cansado de buscar aprovação. Construí algo meu, fundamentado em ética, competência e consciência, coisas que a Vaitocor muito havia deixado de lado. Obrigada, Greg, murmurei, mas não voltarei. Ele suspirou, sem surpresa. Eu imaginava. Você mudou. Não mudei, apenas estou vivendo de forma mais verdadeira agora. Quando a ligação terminou, levantei e abri a janela. O ar frio do começo do inverno em Chicago invadiu o quarto, mas o sol ainda trazia algum calor. Eu não precisava voltar para provar nada, nem precisava de revanche. Ter ido embora já tinha sido o gesto mais firme e certeiro que eu poderia ter feito. E a ironia era que Linda sempre acreditou estar no controle de tudo. Mas o que ela nunca conseguiu dominar foi o valor real de alguém que finalmente escolhe se levantar e ir embora. Notícias sobre a instabilidade da Vaitocor começaram a surgir discretamente em portais do setor. Uma matéria da Healthcare Logistics Weekly estampava a manchete: Vaitocor perde 3 grandes parceiros no primeiro trimestre, falha técnica ou crise de liderança. Eu não costumava me envolver em dramas corporativos, mas sabia exatamente onde estava a verdade. Linda ainda não havia sido oficialmente demitida, mas estava totalmente afastada das decisões estratégicas. Eva, antes tida como o futuro da empresa, agora era alvo de críticas generalizadas, inclusive daqueles que antes a defendiam. Soube da maior parte disso por Greg, mas havia algo que eu jamais descobriria se não tivesse recebido uma mensagem de Eva. Quando vi o nome dela no celular, achei que fosse um engano. Eu havia bloqueado o número dela no dia da minha demissão, para evitar confusões desnecessárias. Mas dessa vez o contato veio de um e-mail pessoal. Cassandra, sei que não tenho direito de pedir nada, mas, se possível, gostaria de te encontrar, só uma vez. Há coisas que você precisa saber. Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para aquelas palavras na tela por vários minutos. Deveria encontrá-la? Meu instinto dizia que sim. 3 dias depois, nos reunimos em um pequeno café em Lakeville, um lugar discreto, onde ninguém nos reconheceria. Eva chegou antes. Estava irreconhecível. Bem diferente da jovem confiante que um dia entrou na Vaitocor como se já fosse dona do lugar. As olheiras profundas, o casaco amassado e a expressão tensa contavam sua própria história. Obrigada por ter vindo. Começou ela com voz baixa e trêmula. Permaneci em silêncio. Sentei à sua frente e esperei. Eu sei que você não precisa ouvir nada de mim, disse Ava encarando o café intocado à sua frente. Mas não estou aqui para me justificar. Só quero encerrar as coisas da maneira certa. Inclinei levemente a cabeça. Pode falar. Ela respirou fundo. Você sabe que sou sobrinha da Linda, mas o que você não sabe é a condição que tive de aceitar para ser contratada. Permaneci imóvel. Ela me disse: você terá o cargo, mas precisará provar que consegue substituir qualquer um, até mesmo minha melhor funcionária. E essa pessoa era você. Não me surpreendi totalmente, mas ouvir isso em voz alta trouxe um peso diferente. Desde o início, continuou Ava, eu não estava lá para aprender, eu estava lá para te tirar do caminho. Porque, se eu não fizesse isso, não teria espaço na empresa. E você fez bem o trabalho, respondi calmamente, sem rancor. Ava soltou uma risada curta, cansada. Achei que sim, mas depois percebi que não era tão boa quanto pensei. Você não era apenas competente, tinha confiança das pessoas, e isso é algo que eu nunca consegui fingir. Pela primeira vez ela me olhou sem arrogância.
Eu acabei destruindo tudo, não por querer, mas porque nunca deveria ter recebido aquele poder. Mas Linda não aceita fracassos, especialmente vindos da pessoa que ela escolheu a dedo para te substituir. Fiquei sem palavras. Ava então tirou um envelope fino da bolsa e o colocou sobre a mesa. São cópias de alguns e-mails internos. Não sei se você vai precisar, mas podem ser úteis caso surja algum problema jurídico. Linda disse uma vez que processaria você se os clientes trocassem a VitalCore pela Coreline. Esses documentos provam que eles já sabiam que os prejuízos não tinham nada a ver com você, foram causados por erros deles. Peguei o envelope. Não agradeci, mas ela entendeu o gesto. Por que está fazendo isso? Perguntei. Ava ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Porque eu acreditava que precisava ser como ela para ser respeitada. Mas você me mostrou o contrário, que uma pessoa pode simplesmente se afastar, e esse silêncio pode ter mais peso do que qualquer confronto. Saí do café com um sentimento difícil de definir. Eu não havia perdoado Ava, mas também não a odiava mais. Todos somos moldados pelo sistema ao qual pertencemos. Nem todos têm a coragem de se libertar dele e admitir os próprios erros. Quanto a Linda, eu sabia que ela não desistiria facilmente, mas eu já não era alguém que ela pudesse manipular. Agora, eu tinha meus próprios clientes, minha equipe e minha voz, e pela primeira vez podia escolher como reagir, atacar de volta ou continuar construindo algo que ninguém pudesse destruir. Escolhi a segunda opção, porque aprendi a lição mais valiosa da minha queda. Às vezes, a vingança mais verdadeira não é voltar para recuperar o que se perdeu, mas criar algo novo, tão sólido e autêntico que o passado simplesmente deixa de importar. Quando abri o e-mail às 6 da manhã de segunda-feira, a mensagem de Janet, diretora de operações da Serenity, foi a primeira a aparecer. O assunto tinha apenas 6 palavras. Precisamos conversar, com urgência. Presumi que fosse algum contratempo comum na cadeia de suprimentos, talvez um atraso na entrega ou excesso de estoque. Mas quando Janet entrou na reunião do Zoom 1 hora depois, seu tom não era o de sempre, equilibrado e calmo. Cass, isso é mais grave do que qualquer coisa que já enfrentamos. A VitalCore está sob investigação. Endireitei a postura na cadeira. Investigação sobre o quê? Perguntei. As suspeitas de que eles assinaram contratos falsos com pelo menos 2 clínicas inexistentes em Michigan para inflar os números de receita trimestral. A Agência Federal de Fiscalização da Saúde já abriu inquérito. Senti um arrepio percorrer a espinha. Janet continuou. Um desses clientes estava sob a sua responsabilidade quando você ainda trabalhava lá, então seu nome pode aparecer na verificação cruzada, apenas como parte da checagem de rotina. Assenti lentamente. Compreendo. Não tive envolvimento algum, mas estarei pronta para esclarecer. Ela me observou por um instante. Eu sei, Cass. Só quis te avisar pessoalmente antes que a notícia se espalhasse. Depois que a ligação terminou, fiquei em silêncio por um tempo. 10 minutos depois, as manchetes já tomavam conta dos portais de notícias do setor. VitalCore é suspensa temporariamente de contratos federais com hospitais. Congelamento parcial de contas. Vários executivos sob investigação. O nome de Linda aparecia em toda parte, não mais como o da líder inspiradora de antes, mas como o rosto de uma fraude institucional e abuso de poder. Algumas horas mais tarde, Greg me ligou novamente. Sua voz soava mais pesada do que nunca. Linda foi oficialmente demitida esta manhã. Ava pediu demissão. O comitê de emergência do conselho está reestruturando tudo. E alguns deles estão mencionando você. Franzi a testa. Como assim? Não para te trazer de volta, mas estão cogitando se você poderia ajudar a estabilizar a base de clientes que restou. A situação está por um fio. Permaneci em silêncio. A voz de Greg ficou mais branda. Eu sei que você seguiu em frente e não deve nada a ninguém,
mas também sei que sempre foi a última a abandonar o barco quando todos os outros já tinham desistido. Espero apenas que, desta vez, você ainda seja essa pessoa. Quando a ligação terminou, permaneci perto da janela, observando a chegada da primavera em Chicago. O sol estava suave, mas havia um peso no meu peito. O que eu sentia não era vitória, tampouco satisfação. Era algo mais próximo de um luto silencioso, uma tristeza discreta pelas pessoas que ficaram para trás. Não por Linda, nem mesmo por Eva, mas pelos funcionários do depósito, pelos técnicos de campo, pelas enfermeiras aguardando equipamentos que talvez nunca chegassem. Pessoas que nem imaginavam que o sistema do qual dependiam estava se desintegrando por dentro. Eu já tinha sido uma delas. Naquela noite, o sono não veio. Os números da planilha de expansão da Coreline passavam pela minha mente. O projeto da filial em Minneapolis, o contrato pendente com o Hospital St. Charles, a lista de candidatos esperando entrevistas, tudo estava progredindo. Eu estava construindo algo concreto, verdadeiro e íntegro. Mas eu não conseguia ignorar a realidade. Em algum lugar, pessoas inocentes estavam pagando o preço por decisões tomadas por quem tinha poder de mais e consciência de menos. Na manhã seguinte, enviei um e-mail para Janet. Não voltarei a Vitalcorp e não os representarei, mas se for necessário, posso coordenar temporariamente a distribuição de equipamentos para os parceiros remanescentes, como profissional autônoma. A resposta dela chegou em menos de 1 hora. Perfeito. Vou reunir quem ainda tem voz no setor. Se você der o primeiro passo, os outros seguirão. E de repente, a Coreline se transformou em algo que ninguém havia previsto. Uma equipe de resgate para um sistema em colapso. Entrei em contato com ex-colegas que haviam saído da Vitalcorp discretamente ao longo do último ano. Alguns estavam atuando como consultores independentes, outros desempregados, e alguns tentando recomeçar do zero. Quando apresentei meu plano, ninguém precisou ser convencido. Não estamos fazendo isso para salvar a empresa, eu disse durante nossa primeira reunião virtual. Estamos fazendo isso para garantir que nenhum paciente pague o preço pelos erros de outros. Reativou os modelos de rastreamento de entregas, reestabeleci os canais de fornecedores suspensos e realoquei as equipes de tecnologia para os pontos críticos. Todos trabalharam como se estivéssemos em uma missão humanitária. E talvez, de certa forma, estivéssemos mesmo. Durante todo esse tempo, ninguém da Vitalcorp nos agradeceu. Estavam ocupados demais apagando incêndios, escrevendo pedidos públicos de desculpas, tentando lidar com as investigações e conter o que restava da reputação da empresa. Mas isso pouco importava. Eu não buscava reconhecimento. Não precisava ser lembrada. O essencial era saber que, quando tive a escolha entre me afastar ou agir, entre ver tudo ruir ou tentar manter as coisas de pé, escolhi fazer o que era certo. Naquele instante, entendi de vez por que tinha ido embora, e compreendi também por que havia voltado, mesmo sem realmente retornar. Eu escolhi a liberdade, escolhi a mim mesma, e quando tudo ruiu, decidi ser a pessoa que ainda manteria a chama acesa, não pela empresa que caiu, mas pelas pessoas que não mereciam afundar com ela. 6 meses após a maior crise da história da Vitalcorp, recebi um e-mail inesperado do Greg. Não era um relatório nem um pedido de ajuda, apenas um link para uma matéria em uma revista especializada. Vitalcorp fecha escritórios no Centro-Oeste. Executivos pressionados a renunciar. Ex-CEO enfrenta ações judiciais de investidores. Cliquei lentamente, sem curiosidade, como se lesse algo sobre a vida de outra pessoa. O nome de Linda surgia repetidas vezes no texto. Depois de suspensa pelo conselho, ela tentou recorrer, mas sem sucesso. Os grandes investidores haviam retirado seu apoio. A cadeia logística colapsou e a queda não foi repentina. Aconteceu aos poucos, fragmento por fragmento. O nome de Ava também aparecia, mas já não era ligado à expressão jovem promessa. Ela havia voltado discretamente aos estudos, matriculando-se em um mestrado em gestão de cadeias de suprimento.
Eu soube disso porque, semanas antes, havia em um simpósio de logística em Austin. Estávamos sentadas a algumas fileiras de distância. Foi ela quem se aproximou primeiro. Cass, disse com um aceno de cabeça, você sempre foi a pessoa com quem eu me comparei, mesmo quando fingia o contrário. Olhei para ela. Já não era a jovem arrogante de antes, mas também não parecia derrotada. Havia serenidade no olhar dela, o tipo de calma que só aparece depois que alguém encara o próprio reflexo sem desviar os olhos. Obrigada por não ter me exposto naquela época, ela disse. Você poderia ter feito isso. A maioria teria feito. Mas você ficou em silêncio, e de alguma forma isso mudou tudo. Eu não respondi. Apenas sorri. Às vezes, o perdão não precisa de palavras. Depois desse encontro, voltei dirigindo até o escritório da Coraline em Chicago. O espaço era maior agora, mais iluminado e cheio de movimento, mas ainda preservava os valores que eu havia prometido manter: respeito, transparência e confiança. A Coraline já não era uma startup. Tínhamos contratos de longo prazo com 7 grandes hospitais do centro-oeste americano. A cada novo acordo, eu lembrava: nada disso foi sorte. Aconteceu porque, em um momento crucial, decidi ir embora quando teria sido mais fácil permanecer. Numa tarde, sentei-me com Lana, minha primeira colega de equipe, aquela que acreditou na Coraline quando ela ainda era só um esboço. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe, disse ela tomando um gole de chá. Você passou de ser deixada de lado a abrir um novo caminho. Ri. Só fiz o que precisava ser feito. Lana sorriu com doçura. Você não recuperou seu antigo cargo, mas recuperou a si mesma. E isso é o que realmente importa. Naquela noite, cheguei tarde em casa. As luzes da cidade brilhavam lá fora, e tudo parecia leve como o ar. Abri meu laptop, encarei o plano de 5 anos da Coraline e o fechei logo em seguida. Um bom planejamento não significa nada sem a coragem de agir quando tudo desmorona. Saí para a varanda. A brisa de outubro era fria contra a minha pele. Observei as luzes e pensei nas pessoas que, de alguma forma, marcaram minha trajetória. As que me feriram e as que me ajudaram a crescer. Linda me ensinou que o poder sustentado pelo medo sempre cede. Eva me mostrou que, às vezes, tudo o que alguém precisa é enxergar uma nova perspectiva, perceber que não é obrigado a repetir os erros de quem veio antes. E eu aprendi que sair de um lugar que já não te acolhe não é desistência, é amor próprio. Minha história não termina com um grande triunfo, não houve vingança nem retorno glorioso. E eu não preciso disso. O que realmente importa é saber que quando tudo desabou, eu permaneci firme, segui em frente e me reconstruí. Não para provar nada a ninguém, mas para me lembrar do meu próprio valor. Se você está ouvindo essa história, talvez parte de você já tenha se sentido assim, ignorada, subestimada ou silenciada por achar que não era forte o bastante. Acredite, às vezes o gesto mais corajoso não é lutar, é simplesmente ir embora. E lembre-se, ninguém pode tirar o valor que você constrói em silêncio, dia após dia. Você não é uma vítima, é o autor do seu próprio recomeço. E isso, por si só, já é uma vitória profunda. Talvez você esteja ouvindo isso numa noite tranquila ou no meio de sua própria tempestade. Onde quer que esteja, se já se sentiu deixado para trás ou questionou se persistir ainda vale a pena, talvez a história de Cass também seja a sua. Então me conte, qual momento dessa jornada mais te tocou? Foi quando Cass decidiu partir ou quando voltou, não por vingança, mas para evitar que tudo ruísse? Compartilhe suas ideias nos comentários, leio todos e adoraria conhecer a sua história também. E se você acredita que a justiça nem sempre chega com aplausos, mas às vezes com firmeza e silêncio na hora certa, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Ainda há muitas histórias pela frente, sobre pessoas comuns, mas fortes o suficiente para transformar sistemas inteiros. Obrigado por ouvir.
Há momentos em que a vida nos obriga a recomeçar, não porque falhamos, mas porque crescemos demais para caber no mesmo lugar. Cass aprendeu que coragem nem sempre é enfrentar o inimigo, às vezes é abandonar o campo de batalha e reconstruir algo do zero com dignidade. A Vital Core representava tudo o que o poder sem ética destrói. A Core Line, por outro lado, nasceu do propósito de consertar o que foi quebrado, não por status, mas por consciência. Em cada gesto de Cass há um lembrete de que integridade é uma escolha solitária, porém libertadora. E quando Ava, antes arrogante, reconhece seus erros, o ciclo se fecha. As feridas não desaparecem, mas se transformam em cicatrizes de aprendizado. A verdadeira vitória, afinal, não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo e manter a alma intacta quando o mundo inteiro parece corrompido. A história de Cass ensina que o valor de uma pessoa não se mede pelo cargo que ocupa, mas pelas decisões que toma quando ninguém está vendo. Ela podia ter virado as costas, mas escolheu agir, mesmo sem aplausos, movida apenas pelo desejo de fazer o certo. Sua trajetória mostra que recomeçar não é desistir, é escolher a si mesma quando o ambiente já não oferece espaço para crescer. Também revela que justiça nem sempre vem através da vingança. Muitas vezes ela acontece no silêncio de quem segue em frente com honestidade. Ao criar a Coreline, Cass provou que é possível transformar ruínas em novas oportunidades. Cada erro, cada perda e cada despedida se tornaram peças essenciais de uma vida reconstruída com propósito. Porque no fim, o que permanece não é o poder conquistado, mas a paz de saber que se agiu com verdade. Agora me diz, você teria feito o mesmo que Cass? Abandonado tudo por ética, mesmo sem garantia de futuro? Acha que Linda e Ava realmente mudaram ou apenas colheram o resultado das próprias escolhas? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez refletir sobre escolhas, coragem e recomeços, deixa o like e se inscreve no canal. Ainda temos muitas histórias sobre quem teve a força de começar de novo quando o mundo desabou.